Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui para a nossa reflexão. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 e o versículo de número 21. Todos já conhecem muito bem, alguns já leram, já meditaram, já estudaram, já pesquisaram sobre a vida de Jó. Jó foi um homem que foi levado a uma experiência profunda, forte, marcante, que perdura até os dias de hoje, está registrado na Bíblia. Ele foi palco de uma sessão entre Deus e o diabo, entre Deus e o maligno o acusando o tempo todo, Deus o protegendo e o abençoando, o maligno tacando em rosto de Deus que a fidelidade de Jó, a postura de Jó, era porque Deus dava tudo para ele. Deus o cercava de bens. Deus protegia, cercava tudo que era de Jó. E ele diz para Deus que Jó era leal, era fiel, por causa dos benefícios, das bênçãos, da proteção de Deus. Se Deus tirasse a mão, se Deus tirasse aquela bênção, Jó não seria mais leal e nem fiel. Pois bem, Deus permitiu, todos já conhecem a história. Ele permaneceu fiel. Depois, há uma contenda novamente de Satanás contra Deus, e o diabo diz: pele por pele, todo homem dará tudo que tem. Deus então permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, no seu corpo, e mesmo assim nós vemos que Jó permaneceu fiel e leal a Deus nas piores horas, piores momentos da sua vida. Mas o que eu quero destacar aqui, me veio 3 palavras no meu coração agora, meditando um pouquinho nesse livro de Jó, é que contudo, Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a esperança, e Jó jamais perdeu a presença de Deus. Com tudo que ele viveu, com tudo que ele passou, com as agruras da vida, com as fadigas da alma, as tristezas agudas, a solidão agudas, as perdas que deixou marcas profundas, com tudo isso, Jó não perdeu a fé em Deus, não perdeu a esperança em Deus e não perdeu em momento algum a presença de Deus. Aleluia! Por isso Jó é um dos patriarcas, é um dos exemplos eternos da Bíblia Sagrada, aonde chega a fidelidade de um homem que ama a Deus. Aonde chega a lealdade de um homem que ama a Deus, a ponto de perder a sua própria vida, mas não se levantar contra Deus. Então, baseado nessas 3 palavras, Jó não perdeu a fé em Deus, não perdeu a esperança e não perdeu em momento algum a presença de Deus. Eu quero escrever aqui, primeiro, Jó perdeu todos os seus bens. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 17, a Bíblia diz que ele perdeu todos os seus bens, todos os seus patrimônios de terra, maquinário, jumento, camelo. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E esses versículos nos informam que Jó perdeu todos os seus bens.
porém permaneceu com uma fé viva em Deus, permaneceu com uma esperança viva em Deus e não perdeu a presença de Deus. Ele não perdeu o mais rico, ele não perdeu o mais glorioso, ele não perdeu o mais especial e poderoso, que não é nada dessa terra. Ele não perdeu a gloriosa presença de Deus. Você pode perder tudo nessa terra, eu não desejo que você perca nada, nem eu, nem ninguém. Mas se você perder tudo e não perder a presença de Deus, você perdeu pouco. Agora, se você ganhar todas as glórias, riquezas, fortunas dessa terra e perder a presença de Deus, aí sim você perdeu tudo. Então, Jó perdeu todos os seus bens, mas permaneceu com uma fé viva em Deus, com uma esperança viva em Deus e não perdeu a presença de Deus. Jó capítulo 1, do versículo 18 e 19, Jó perdeu todos os seus filhos. Terrenamente falando, a maior riqueza que Jó tinha não era camelo, nem jumento, nem boi, nem vaca, nem terra, nem máquina, nem funcionário. Não, a maior riqueza que Jó tinha, terrenamente falando, eu imagino, eram os filhos, pois ele perdeu todos os seus filhos. Mas nem a perca dos seus 10 filhos fez ele perder a fé em Deus, a esperança em Deus e a presença de Deus. Jó é um exemplo a ser seguido, de um homem íntegro, reto, justo e de um homem que desviava do mal. Outra coisa, ele perdeu a sua saúde. Jó capítulo 2, do versículo 3 ao 7, nós vemos claramente que Deus permitiu o diabo tocar na sua saúde. Ele perdeu toda a sua saúde. Os estudiosos dizem que ele chegou a ponto de ficar em cima do monturo, com caco de telha coçando dia e noite, chagas mortais. Jó sentia o cheiro da morte, o gemido da morte, o sussurro da morte, lá em cima daquele monturo solitário. Mas nem a perca de toda a sua saúde, sentindo o cheiro da morte, Jó perdeu a fé em Deus, a esperança em Deus e a presença gloriosa de Deus. E, por fim, ele perdeu o apoio da sua mulher. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10, nem ela entendeu por algum momento, então por um momento ele perdeu o apoio, mas nem a falta de apoio da sua mulher fez Jó perder a fé em Deus, a esperança em Deus e a presença de Deus. Ele também perdeu a compreensão de seus amigos. Jó capítulo 2, do versículo 11 ao 13, do capítulo 22, do versículo 5 ao 11, os seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, eles falaram muitas coisas, mas nem a perda da compreensão dos seus amigos e o afastamento deles fez Jó perder a fé em Deus, a esperança em Deus e a presença de Deus. Meu irmão, eu deixo essa reflexão para mim e para você, que nada nesta vida venha fazer eu e você, nós, perdermos a fé em Deus, a esperança em Deus e a presença de Deus. Jó capítulo 19, versículo 25, eu encerro quando Satanás achou que ele ia jogar a toalha, que ele ia abandonar Deus, que ele ia virar as costas, que ele ia chutar o balde, com leite, com vaca, ele ia largar, ele ia jogar a toalha, ou seja, entregar os pontos. Jó disse: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra e julgará a minha causa. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O seu Redentor está sentado no alto e sublime trono de glória. Jamais te deixou, jamais te abandonou, jamais te desamparou. Ele se levantará a seu favor a qualquer momento desse. Acredite, Deus se levantará a seu favor. Deus abençoe, que o poder e a graça, o consolo, o conforto e as misericórdias de Deus seja sobre ti e a tua casa.